Olá a todos! Hoje a pergunta que eu faço é: por que aprender as bases da teoria sistêmica, das constelações familiares, se você não tem vontade de ser constelador ou se você só quer saber qual é o seu enredamento? E antes de explicar, o porquê, eu preciso dar uma introdução básica para aqueles que não sabem o que é constelação familiar, não sabem o que é essa teoria, e dizer que o Bert Hellinger descobriu que muita coisa do que os nossos ancestrais viveram ficou gravado num campo de memória familiar. E esse campo de memória familiar, essa energia que ficou gravada, seja por causa de brigas, exclusões, guerras, assassinatos, enfim, injustiça, o que quer que seja que tenha ficado ali registrado, muitas vezes, quando uma pessoa nasce, ela acaba reproduzindo aquele destino do antepassado que por algum motivo não foi olhado com respeito. Então, existem 3 pilares dessa teoria e que são muito importantes e que eles atuam na gente, mesmo que a gente não tenha consciência. Para mim isso foi muito importante quando eu descobri, porque eu não tinha ideia. E quando eu comecei a tomar conhecimento dessa teoria, dessas questões que atuavam em mim, eu pude então ver onde eu conseguiria dar outros passos, onde eu conseguiria mudar o meu olhar e começar uma cura no meu sistema. Então, eu e o Bruno Queiroz, nós desenvolvemos um workshop justamente por isso, porque nós sentimos que conhecer essa teoria era tão importante quanto constelar. Porque sim, é claro, quando você vai a uma constelação e abre-se o campo e ali fica evidente qual é a dinâmica oculta que está atuando em você, isso é super importante. Mas quando você tem essa possibilidade de entender as leis que regem, o que acontece quando elas são desrespeitadas e como você pode começar a mudar isso no seu sistema, isso te dá ferramentas muito preciosas no sentido dessa cura também. Então, essa foi a ideia da criação desse workshop, porque nós vimos na nossa vida quantos enredamentos atuavam. Porque normalmente não é só um, a gente tem vários enredamentos, vários emaranhamentos, várias questões sistêmicas que atuam em nós, em maior ou menor escala, claro. Existe aquela que está gritante no sistema, mas existem outras também. E algumas são bem mais fáceis de resolver do que as outras. Quando nós podemos entender por que isso acontece e nós estamos abertos para mudar, para fazer diferente, para nos alinharmos com essas leis, então sim, nós já podemos começar a fazer algo a respeito. E nesse workshop, nós também conduzimos algumas vivências. Essas vivências, elas têm o poder de ser muito profundas se a pessoa se entregar. Ali já começa uma onda que se propaga e começa a destravar certas questões. Então eu vim hoje explicar que sim, é muito importante, é um conhecimento para a vida, é um conhecimento das relações, como elas deveriam ser, segundo essas leis, e como a gente pode ganhar em qualidade nessas relações, como a gente pode transformá-las em relações saudáveis. Então aqui eu faço um convite a vocês, a todos que leem os meus posts, que curtem, que são tocados por eles, que se abram e vejam se existe esse chamado dentro de vocês para se aprofundar um pouquinho mais nesse olhar, para conhecer um pouquinho mais sobre a teoria do Bert. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.